Olá, boa noite, Daniela, boa noite, comunidade Cosmic Power. Boa Sejam muito noite. bem-vindos. Que Boa alegria, né? noite. Nosso encontro, mais uma terça-feira, e todo Eu tô, mundo aqui. eu tô torcendo, Débora, para energia no meu bairro inteiro não cair de novo, gente. As duas últimas edições aí do Cosmic Power Brasil, a luz caiu aqui. Vamos torcer, vamos respirar e quem sabe chego até o fim. Não, não vai cair mais, não. Então, Amém. vamos lá, nós estamos aqui. Quem está aqui a primeira vez, levanta a mãozinha eletrônica. E também eu queria pedir. Para quem está aqui, que é instrutor, que tem curso para oferecer, que escreve seu nome aqui embaixo no chat e a cidade onde vocês estão, porque aí as pessoas da comunidade podem procurá-los, né? E essa reunião nossa fica gravada no YouTube, quem quiser também assistir, tá bom? E as instrutoras que estão aqui, elas oferecem o curso básico, né? E esse curso depois é um pré-requisito para a gente seguir, né? Depois com os cursos avançados do Cosmic Power, né? Ok? Ok. Então, quem Tem está alguém aqui, que está aqui? Ah, desculpa, Débora, falamos juntas. Quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém? acho que ainda não, né? Ana Paula, não é? Ana Paula. Uhum. Eu não tô vendo ela, acho que ela tá com. Tem também a Marisa, que eu indiquei, ela está aqui. Oh, Quem? Marisa. Eu Ah, Isso. estou. que ótimo, bem-vindas, né? Lembrando que a nossa comunidade é aberta a todas as pessoas, né? A gente pode convidar a Neiva também, eu acho que levantou a mãozinha. Neiva, oi, Neiva. Tem a Ana Que Paula, que tá aqui pela primeira vez também, que é a Mariana oi, Abrão. Uhum. oi. Ai, que bom que vocês estão aqui conosco, né? Muito bom. É, Então, vamos olhar nossa leitura de hoje. Fala aí Vamos pra gente, lá. Daniela. Débora, a gente vai hoje continuar o que a gente fez na semana passada, que a gente parou na página 135. Agora a gente vai continuar na 136, 137 e 138. E para isso, acho que é interessante a gente ter três leitores. Quem gostaria, pode levantar a mãozinha ou abrir o microfone, se identificar. Quem tá com o livro aí, pessoal? Esse é o livro, tá? Para quem tá aqui pela primeira vez. A Isabela levantou a mão. Quem mais? Ademir? Eu vi você levantar a mão? Maravilha. A Graziele quer ler pra gente também, Graziele? Tá com o livro aí, Grazi? Oi, eu tô sem o livro. Ah, tá bom. Tá. Acho que A a Andréa Andréia também levantou a levantou. mão. Andréia e Isabela, mas a Andréia levantou primeiro. Tá bom, Isabela? De uma outra vez você lê pra Ok. gente. Não, acho que era outra Isabela, né, Débora? Porque são três leitores. Acho que dá para ir a Isabela Andréia. sim. Andréia. Isso. Tem a Isabela, o Ademir e a Andréia. Então, os três podem ler, eu acho. Ok. Tá? Porque a gente tem bastante texto hoje para vocês três lerem, né? Então, Isabela, você levantou primeiro. Lá na página 136, você começa lendo Como eu encontro meu centro, e aí você avança até o final do primeiro parágrafo da 137, que termina assim: Por isso ela pode ser executada por toda parte. Tá bom, Isabela? Ok. Ok. E aí Ademir segue lendo. Mais uma vez, trata-se, portanto, tá? E vai até o ser tudo em um, que está
no finalzinho do parágrafo, do penúltimo parágrafo da 137. E aí a Andrea começa em esse sentimento de ser tudo em um e vai até o fim da página seguinte. Ok, Andrea? Então, Tá. é isso. Vai ler de maneira bem pausada, né? Bem centrado, que esse texto também se fala sobre isso, sobre o nosso centro. Ok? Antes da gente começar, então, nós vamos fechar os nossos olhos. Sorrindo, soltamos o ar pela boca, nos esvaziamos, fechamos a boca e pelo nariz, inspiramos bem profundamente e novamente soltamos o ar, sorrindo, fechamos a boca, inspiramos, expiramos. Inspiramos, expiramos. Vamos abrindo os nossos olhos, voltando aqui para a sala. E agora sim, podemos começar nossa leitura. Alô? Uhum. Dá para ouvir? Sim. Sim. Atenção e presença. Só um pouquinho, Isabela, volta antes. Como eu encontro o meu centro? Ah, No ano, tá. tá? Desculpe. Tá bom. Tudo bem. Como eu encontro o meu centro? Através da atenção. Nossa consciência nos leva à vigília, ao que acontece no momento, no aqui e agora. Paralelamente, deriva daí uma curiosidade bastante específica. Isto é, um interesse e uma flexibilidade para a abertura, sem julgamentos, sobre nosso ambiente circundante. Atenção e presença. O verdadeiro fundamento de toda meditação é a presença total. A atenção ao momento é a chave mestra para o mundo interior. Sem ela, uma meditação não é nem concebível e nem possível. A meditação nos leva para o centro interior, para a calma e para longe do auto-engano da realidade. Tão logo sabemos que, na meditação, existe ou está à nossa disposição todo o potencial para a saúde física, espiritual e também a saúde preventiva. Não poderia mais ser difícil decidir por essa forma totalmente consciente de meditação. Cosmic Power. Além disso, a meditação Cosmic Power é um instrumento perfeito para o crescimento pessoal e espiritual. Ela atua preventivamente de maneira física, assim como de maneira espiritual em nosso sistema nervoso e, com isso, em todo o nosso bem-estar geral. A meditação Cosmic Power leva à calma perfeita e ao silêncio. Por isso, ela pode ser executada por toda parte. Mais uma vez.
Trata-se, portanto, da atenção à respiração. Nossa atenção não está, dessa forma, voltada para nenhuma outra coisa específica. Não se espera nenhum julgamento de valor, nenhuma atitude e nenhuma intenção. O efeito se coloca por si só. Durante a meditação Cosmic Power, nós deveríamos nos colocar em um estado de extrema concentração e observação. Nisso, é totalmente irrelevante se pensamentos surgem ou se uma dor conhecida ou desconhecida, de repente, passa ao primeiro plano. Na meditação Cosmic Power, ficamos absolutamente distanciados de todas essas manifestações que sobrevêm. Nós não julgamos, nós apenas observamos. Se pensamentos insólitos se instauram, eles não serão alimentados ou perseguidos de nenhuma forma. Eles também não podem nos impulsionar para uma atitude específica. Ficamos como nada além do que um observador intocado e totalmente neutro e, a cada movimento de respiração, já deixamos para trás aquilo que foi observado. Isso, por sua vez, nos leva a um estado bastante especial de distanciamento do ambiente, assim como de nosso corpo e de nossa racionalidade, longe do cotidiano. Nós poderíamos designar isso como um estado bem peculiar de elevação. Isso desencadeia uma sensação, uma certa conexão corporal profunda com tudo que está em nós. Isso é percebido e vivenciado como um sentimento de ser tudo em um. Esse sentimento de ser tudo em um é apresentado como uma experiência, como uma vivência forte, ampla, extensa e aberta que aniquila todo entendimento e pode ser representado apenas como uma sombra daquilo que foi vivenciado. Dessa experiência, pode-se concluir que nosso verdadeiro ser-me engloba muito mais do que o nosso corpo e nosso espírito. Evidentemente, é preciso que haja uma interação entre corpo, espírito e o todo que a tudo engloba, em torno de muitos outros componentes. Por isso, podemos afirmar sem hesitações que, por meio da meditação Cosmic Power, um processo de autoconhecimento se instala. Trata-se aqui do modo de agir do observador, isento dos fatos da vida, sem se identificar com eles e, muito menos, influenciá-los. Isto, por sua vez, leva à ampla descoberta da verdade sobre o mundo e sobre si mesmo. Capacidades bastante especiais emergem também, como efeitos colaterais, como a generosidade e a tolerância. Essas capacidades são treinadas totalmente em paralelo por nosso subconsciente, por meio da meditação Cosmic Power. Ok, muito obrigado. Uma parte muito profunda, né, do texto, do que se trata o Cosmic Power. E também uma parte que nos dá, né, muitas chaves de como proceder durante essa meditação, né? E aí, então, eu gostaria, né, que nós aqui pudéssemos compartilhar no que fomos tocados, algo que nós compreendemos, porque cada vez que a gente lê, a gente aciona dentro de nós uma nova compreensão. Às vezes um movimento a gente às vezes nem expressa tanto em palavras, mas algo se expande. E aí sim, né, a gente pode então aqui contribuir um com o outro, né, no que nos foi mostrado aqui, né? Quem tem alguma
compreensão ou alguma vivência em relação a isso? Quem gostaria? É Pode só levantar. levantar a mãozinha eletrônica, pessoal. Os leitores também, né? Por enquanto, ninguém, Débora. O pessoal está mais tímido aqui. É um texto muito profundo, né? Mas que ele nos mostra direitinho como nós procedemos, né? Em relação à nossa respiração, em relação aos nossos pensamentos, em relação ao que nós observamos no nosso corpo, né? Então, tudo isso, né, é uma direção de como nós executamos essa meditação Cosmic Power. Ô, Francisca, a mãozinha na barriga, Fechou seu som, Débora. eu tô no celular, peraí. Francisca, na barrinha ali embaixo tem reagir. Aí você clica em levantar a mão. Mas você já pode falar enquanto você está encontrando aí. Isso, você já foi marcada. Ótimo. Boa noite. Eu gostei muito da leitura, eu venho compreendendo, eu sou nova no Cosmic Power. Vocês estão me ouvindo? Sim. Muito E, bem. e assim, tem me feito muito bem, e eu estou realmente me encontrando nessa meditação, né? Eu tenho mergulhado dentro de mim, mas vem ainda muitos pensamentos, e a leitura me sinalizou que é para mim não dar vazão, não seguir esses pensamentos, só observar, né? Mas o que eu tenho observado, que eu tenho várias revelações quando eu sigo esses pensamentos, né? Então me vem assim compreensões de mim mesma, do que eu estou vivenciando na vida. E o que me chamou a atenção foi quando falou do crescimento perfeito que a meditação traz, que ela relaciona o físico, o espiritual e o sistema nervoso. Eu quero compreender mais como é que ele aciona o sistema nervoso. Muito grata. Ok. Primeiro você falou sobre os pensamentos, né? A gente realmente pode ter algo que, como você disse, que é uma compreensão sobre si mesmo. Mas esses pensamentos que às vezes querem nos distrair, né? Sobre, eu agora tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí você, então, não alimentar esses pensamentos, que não é para a gente lutar contra eles. É para a gente, então, voltar a atenção para a nossa respiração. E com isso, esses pensamentos vão sozinho por si só, né? E no sistema nosso nervoso, nós temos o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Ela fala mais na frente disso no livro e nós já falamos algumas vezes também sobre esse tema, né? E o nosso sistema nervoso simpático é relacionado ao nosso estresse, né? E o parasimpático ao nosso relaxamento. Então, a meditação, ela atua fazendo que o nosso sistema nervoso simpático desligue através do parasimpático, né? Nós temos até a Rose que está aqui, né, que faz um curso sobre o nervo vago, a Cleide também, né? A gente pode até aprofundar mais para esse tema, mas eu acho que só essa explicação agora, eu acho que seria suficiente, tá bom? Uhum. Francisca, uma coisa que me auxilia muito foi uma imagem que uma vez eu acredito que foi Sofia que trouxe, que quando vem um pensamento, é como a Débora falou, não brigar contra ele. Ao mesmo tempo, você não adicionar algo que vai engajando, né? Isso dessas coisas mais práticas. Então você vê como uma nuvem passando no céu e deixa eles passarem, né? E quando for uma revelação, ela vai se sobrepor, inclusive em meio ao vazio, né?
É só mesmo não adicionar um pensamento a outro quando for essas coisas mais práticas do dia a dia. Então, essa imagem da nuvem me ajudou muito. Talvez possa ser útil para você também. Ok, mais alguém? Entre os leitores que leram tão bem hoje, tão concentrados, como foi para vocês lerem este texto? Bom, então nós vamos chamar alguém aqui, pode ser? Porque nós estamos aqui, não adianta só eu e Daniela falarmos aqui o que a gente entendeu, ou trazermos alguma explicação, porque o ideal é que a gente aqui compartilhe, né? Mesmo porque isso aqui não é uma aula, isso aqui ninguém aqui está dando aula de nada, nós estamos simplesmente sendo tocados por algo que nos leva adiante. E isso é muito bom escutar a compreensão de cada um, né? Porque cada um, às vezes, tem um ponto de vista. Marlene, abre o microfone, Marlene. Estou abrindo aqui. Então, no texto de hoje, o que muito me chamou a atenção foi a questão, vou até ler aqui um pedacinho, que diz: o verdadeiro fundamento de toda meditação é a presença total. A atenção ao momento é a chave mestra para o mundo interior. Sem ela, uma meditação não é nem concebível, nem possível. A meditação nos leva para o centro interior. Então, essa pequena, esse pequeno pedaço do texto chamou muita atenção, porque realmente o que nós buscamos quando estamos meditando? É a presença total, é estar realmente nesse mundo interior. E o que acontece? Quando vem esses pensamentos, como muito bem dito pela Daniele, eu sempre coloco essa nuvem passando no céu. Às vezes nem vejo o céu, mas só a nuvem passando, ela já leva boa parte desses pensamentos. Como eu disse outro dia, eu moro num local onde tem muito barulho, onde tem muita, vamos dizer, falação, barulho, etc, etc. Mas, só para ter uma ideia, ontem eu participei da meditação às 20 horas, meu marido chegou com o carro, bate muito forte o portão. Eu não vi ele chegar, não vi abrir a porta, não vi nada, porque eu consegui realmente me centrar. Mas para isso é preciso o quê? É preciso que a gente faça diariamente, né? Todos os dias, e é uma conquista, é um dia de cada vez. Porque às vezes a gente, no começo, a gente fica naquele negócio, tem que ser perfeito. Não, é um dia de cada vez. Até porque a gente vai crescendo espiritualmente, né? Não só fisicamente, né, internamente, mas espiritualmente. É a minha Uhum. contribuição de hoje. Muito bem, Marlene. Pois é, mas nessa parte, e o que Sophie sempre recomenda, é que nós, quando tivermos com a mente com muitos pensamentos, que nós voltemos a atenção para a nossa respiração. Essa é Verdade, a instrução que, sim. inclusive, está aí nesse capítulo, né? Então, se a gente está com a mente muito barulhenta, eu tenho que buscar a menina na escola, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer aquilo, minha ginástica. Você, então, presta atenção como você está respirando. Observe sua respiração. E essa atenção para a sua respiração, você volta totalmente a atenção para você, né? E vai observar o que acontece no seu corpo. Porque se trata disso, né? Como nós procedemos enquanto estamos em estado meditativo. O que nós fazemos com essa atenção total e essa atenção plena?
Como nós procedemos a essa atenção? Do que se trata essa atenção plena? O que é isso? O que é estar atento, né? Então, ela também vai falar isso mais. Vamos escutar um pouco aí, né? Quem levantou a mãozinha, Andréia. Só abrir seu microfone, Andréia. Isso. Eu estava mexendo na câmera. Eu queria tirar uma dúvida, porque assim, talvez isso já tenha sido falado, né? A meditação na postura da meditação, né? A gente sentada, né? A perna 90 graus, os braços, enfim. É, a implicação de fazer deitada, por exemplo, é porque a gente pode vir a dormir ou tem alguma outra observação sobre isso, né? Por que que eu estou falando isso? Sexta-feira eu fui fazer uma ressonância e do meu braço, que eu estou com um problema no braço, e eu estava com muita dor, né? E aí, quando eu entrei na ressonância, eu comecei a fazer a respiração, né? Teve até um momento que a biomédica falou: olha, você pode acalmar a sua respiração, mas ela não estava entendendo que eu estava meditando. Mas aí eu comecei a fazer a respiração e foi muito bom, né? Eu estava numa posição, estava deitada, estava mobilizada, enfim. Mas foi bom porque o tempo passou e eu nem percebi, né? O tempo que eu fiquei dentro daquele tubo, né? E às vezes, assim, eu sempre tive o hábito de fazer as minhas orações, por exemplo, deitada, né? E depois realmente eu adormeço, né? E aí eu fico pensando, às vezes, como seria isso no Cosmic Power, né? Qual seria a observação em relação a isto? Uhum. A posição da gente fazer essa meditação é sentada, com os pés com contato no chão, totalmente paralelos e totalmente com contato no chão. A respiração você pode fazer em qualquer posição, deitada, em pé, né? E não é proibido você fazer uma meditação deitada. Se você tiver sem condições de fazer, porque você está acamada no hospital, faça deitado. Mas a posição recomendada é você sentada, com a coluna ereta, com a posição que a gente faz aqui, tá bom? Mas não é contraindicado. Se você precisar, igual você estava na ressonância, precisou de respirar, né? Se quisesse até meditar um pouco antes, não teria problema, tá bom? Ok? Débora, eu vou aproveitar a pergunta da Andréia e vou contar uma experiência que eu tive hoje, porque eu faço acupuntura uma vez por mês, a cada 21 dias. E hoje, assim que ele colocou as agulhas e saiu, né, para me deixar ali relaxando, me deu muita vontade de fazer a respiração consciente. E foi muito poderoso perceber o movimento que a energia pelas agulhas fez com. É como se a respiração Cosmic Power tivesse potencializado o trabalho energético que a agulha por si só estava fazendo, né? E realmente foi assim extremamente prazeroso, né? Então, eu acho que muitas das coisas que a gente faz, a gente pode potencializar com a respiração, entende? Então, o fato de você ter usado isso, inclusive, isso é recomendado para pessoas que têm essa sensação de estar em um lugar muito fechado, como, né, enclausurado ali dentro do tubo da ressonância magnética. Nossa, como auxilia, né, a gente fazer a respiração consciente essa hora. Então, é maravilhoso, né, que você pôde fazer isso. Eu acho que a gente pode melhorar muitos dos nossos tratamentos assim. E ainda sobre a pergunta anterior que teve a respeito dos pensamentos, né? Uma coisa também que a gente aprende é fazer nos dias que a gente já sabe que a nossa mente está muito, muito, muito acelerada, a gente caprichar mais na respiração consciente. Às vezes a gente faz só 5 aqui antes de meditar. Se naquele dia a gente já está muito ansioso, muito angustiado, muito tenso, a gente pode fazer mais respirações conscientes, inclusive em pé, né, Débora? Então, auxilia muito a gente
a sair da mente e vir para o corpo, né? Caprichar na respiração consciente também. Ó, a galera animou, Débora. É, só que a gente tem mais uns 15 minutinhos ainda para falar, né? Porque depois nós vamos meditar. E em relação a meditar deitado e respirar, a Sofia faz uma recomendação muito importante. Que a gente não saia da cama de manhã sem antes fazermos essa nossa respiração consciente. Porque ainda deitado a gente pode fazer, e aí sim nós começamos o nosso dia, ok? Bom, vamos pela sequência de quem levantou a mão aqui, que eu já não me recordo mais. Foi o Vanderlei. Vanderlei. O Vanderlei e a esposa. Os Ela dois chegou estão juntos. agora. Chegou Vem, agora Bequinha. aqui. Então, aproveitando o texto aqui, tão logo sabemos que na meditação existe ou está à nossa disposição todo o potencial para a sua saúde espiritual, saúde física, espiritual e também a saúde preventiva. Ou seja, a, né, a gente, de gratuidade recebemos a elevação, né, a elevação espiritual ali que sentimos, né, que cada vez, cada prática sentimos uma melhora, né, no campo espiritual. E como consequência, se não bastasse, vem a saúde física, né, acompanhando isso. Então, a gente ganha um vigor também físico, é perceptível, né? Então, a gente mantém a saúde espiritual elevada e também a saúde física vem, né, de encontro. Então, é muito grandioso. É um grande presente que a gente recebe. Então, isso é bem. E está no texto, né? Veja como tem uma visão muito grandiosa por trás disso tudo. Então, é bem, bem completo, assim, tudo que é o caminho. Não tem como você. Na verdade, você, à medida que as práticas vão caminhando, você vai percebendo que é uma construção, né? E essa construção, ela é duradoura e depende realmente de nós, que isso permaneça, né? Então, agora já sabemos e seguimos firmes, né? Isso que é o grande legado, assim, de Sophie, né? Com a prática Cosmic Power, então isso é muito forte, muito grandioso e a gente reconhece tudo isso, né? Então, só fica a gratidão mesmo. E o texto aqui é bem profundo mesmo e fica bem clara essa mensagem. Mas, Ok. Vanderlei, isso é muito importante e ela também aí nos ensina, né? Uma chave importante de como conseguir tudo isso, física, espiritual e além mais, né? Mais além, que é a gente voltar à observação, né? Para os sintomas que aparecem no nosso corpo. Primeiro a gente observa a nossa respiração, para que a gente possa então ficar mais presente. E aí sim o nosso corpo se comunica conosco. E através dessa observação, com um sorriso, né, do que acontece no nosso corpo, e a gente observa aquilo com um sorriso, depois pode ser que apareça em outro lugar algum sintoma, e a gente observa aquele outro local também com um sorriso, aguarda um tempo, e aí sim, né, nós vamos tendo esses outros benefícios, né? Então, a gente também tem que ter uma maneira de se comportar durante a nossa meditação, né? Essa atenção plena, né, ao que o nosso corpo manifesta, ok? Obrigada. Quem A que é? Francisca agora, Débora. Parece que tem uma pessoa antes de mim, né? A Roseneide, não? Não, né? Na ordem aqui estava o seu primeiro, mas pode Ah, ser tá, também. tá. Eu já falei, deixa ela, depois eu falo. Tá Eu bom. cedo o meu lugar, grave. Rose, por favor, querida. Ela podia falar.
tranquilo. Porque o texto que eu escolhi foi o mesmo que o Vanderlei já leu para gente. E o que eu ia falar mesmo é essa questão mesmo da atenção, porque eu vejo como isso faz falta, e a questão da meditação em si do Cosmic Power. Eu até comentei, acho que hoje, com a Cleide. Ontem, sábado e domingo, eu resolvi fazer uma experiência e fiquei sem meditar os 2 dias. E, e eu vi que eu perdi completamente essa atenção. E de uma outra forma, a frequência do meu corpo abaixou também, né? E criou criou 2 dias assim, como se eu tivesse força, como se eu tivesse perdido a força do meu corpo. Aí eu voltei hoje, segunda, hoje é terça, né? Segunda-feira voltei a meditar, eu intensifiquei as meditações, porque eu tinha que até traduzir também uma meditação na Alemanha. Aí eu fiz mais meditação, conduzi a meditação do Brasil. Hoje, quando eu acordei, eu era completamente outra pessoa. Meu corpo reagiu completamente diferente. Então, por isso esse trecho aqui, né, me chama bastante atenção, essa questão da atenção ao momento é a chave mestre para o mundo interior, né? E aí depois mais embaixo ali que o Vanderlei leu, né, sobre a meditação. Na meditação existe ou está à nossa disposição todo o potencial para a saúde física e espiritual e também a saúde preventiva e assim por diante, né? Então, foi só um teste. Eu fiz um pequeno teste, porque já faz muito tempo que eu não ficava sem meditar. E daí eu falei, vou testar uma coisa em mim. E eu vi a importância disso. Eu já sabia, já tinha a certeza disso, mas não sei qual foi a razão do meu, né, a minha ideia em si, né? Mas eu vi que isso só potencializou a necessidade. É como se a necessidade que a gente tem de beber água todos os dias é também a necessidade de meditação, de meditar. Na verdade, o meu corpo, eu fiz a experiência, o meu corpo precisa disso. É uma coisa, é uma lei de sobreviver, de viver, na verdade, bem, né? Não é mais uma decisão minha só de, eu quero fazer. Não, se tornou uma necessidade, na verdade. Então, Rose, só você isso, ficou sem respirar também? Ou ficou. Você fez. completo, Ah, completo. Não meditei, não respirei consciente, né? uau. Respirar, a gente respira, só não. Eu não fiz a meditação e nem a respiração consciente, né? Eu não fiz nada do Cosmic Power, nada que é orientado pelo Cosmic Power esses 2 dias. E, assim, foi um aprendizado, porque eu passei a tomar. É como se meu corpo tomasse a consciência, eu tomei a consciência da necessidade, né? Não é uma coisa, né? Apenas uma escolha, ou, vou meditar porque isso é isso ou isso. Não. É a meditação, a respiração consciente, a meditação, ela, para mim, ela é uma necessidade física, espiritual, uma necessidade da alma. Então, é isso que eu queria só acrescentar. E, coincidentemente, vocês trazem esse texto, né? Muito obrigada, gratidão aí. Ok, muito obrigada, Francisca. Acho que o Vilmar tinha levantado a mão, não, Vilmar? Acho que não, Débora. É Francisca mesmo. Tá, eu achei interessante no texto que fala que ser tudo em um, né? Uhum. Então, ser a respiração, ser a meditação, ser os pensamentos, né? E no final tem uma sombra do que foi vivenciado. É isso que
coloca no texto. Vocês podem falar a respeito disso? Grata. Aqui ela fala que isso é algo que a gente vivencia e experiencia, ok? Esse ser todo em um, tá bom? Ok. Ademir. Ademir? O ponto que ainda está, o ponto que ainda está reverberando em mim é exatamente o último, finzinho do último parágrafo. Capacidades bastante especiais emergem também como efeitos colaterais, como a generosidade e a tolerância. Está reverberando exatamente porque eu tenho me percebido, agora ganhei consciência que eu tenho me percebido muito mais tolerante, né, e muito mais generoso, e não tinha realmente encaixado isso ainda no Cosmic Power. Né? É exatamente Uhum. isso, né? Assim, é quase como um efeito colateral mesmo. Você só se apercebe quando alguma coisa te chama atenção para isto. E é fantástico encaixar isto. É, isso aí realmente, como se diz, né? O efeito colateral vai acontecendo com você, né? Porque à medida que você começa com a meditação, você está pensando no benefício para você, né? Primeiro vai acontecer de eu ficar mais tranquilo, mais tolerante, mais centrado, né? Mais atento, né? E vou ter mais saúde. E aí também vai acontecendo esse outro efeito colateral que você traz o outro junto, né? Porque você é mais generoso, né? Mais tolerante com você e com o outro. E aí? Isso é muito rico, né? O que a gente pode conseguir. E tem uma frase, eu estou sem meu livro aqui, viu, gente? Eu não trouxe o livro agora, eu viajei, não trouxe o livro. Mas a frase, eu acho que logo aí no começo, que fala, é, te livra dos auto-enganos da realidade. Onde que está isso? É no começo, não é? É, bem no comecinho. Nesse pedacinho. Peraí. A meditação nos leva para o centro interior, para a calma e para longe do auto-engano da realidade. Isso. Isso me chamou tanta atenção, né? Te livra do auto-engano da realidade. Porque às vezes a nossa realidade, a gente acha que a gente tem falta de algo, que a gente não é perfeito, que a Uhum. gente é carente de alguma coisa, quando na verdade nós somos tudo e nós podemos tudo, como a Sofia sempre fala conosco, né? Ou a gente, às vezes, nesse auto-engano da realidade, a gente se vê muito maior do que a gente é, muito melhor do que a gente é. E só através desse caminho, né, que nós vamos com a conexão com tudo e com todos, é que realmente a gente se percebe completo, né? Então, essa realidade, às vezes, nos faz ficar infeliz, né? E, na verdade, nós já temos tudo para sermos felizes e nós já somos completos, né? Somos seres perfeitos, de luz, né? Então, isso é uma coisa que me tocou muito, né? Sairmos desse auto-engano da realidade, né? Nós já temos tudo e nós vamos, então, através da meditação, nesse caminho de volta, né? Que nos leva lá onde a vida veio, onde tudo é perfeito. Então, achei isso muito, muito profundo e fiquei muito tocada com isso. E nada do que a gente fale aqui, eu acho que é essa pergunta até que a Francisca fez com relação não é nenhuma sombra do que a gente realmente vive, né? Na experiência. É algo que vai se abrindo aos pouquinhos, na forma como você começa a reagir de uma outra maneira, né? Quando a Sophie fala que os programas que a gente rodou até os 6, 7 anos de idade, e eles vão podendo ser sobrescritos ou até inteiramente apagados, né?
Eu lembro que foi o que mais me chamou a atenção quando eu li o livro e que mais me captou, assim, me deu vontade de fazer o Cosmic Power. Pensar, meu Deus, é possível mudar essa forma de ser e de reagir, como o Ademir colocou aí? Eu posso mesmo ficar autenticamente e com as reações corporais alinhadas a isso? Porque às vezes a gente tenta ser mais generoso e mais tolerante aqui. A outra coisa é a reação instintiva, de imediato, que quando você vê já foi o grito, já foi o estouro, né? O controle, enfim. É aí é que o Cosmic Power ele entra, né? Que ele age nas profundezas do corpo. Então a mente não está mais jogando sozinha, o corpo está vindo junto e está ajudando a mente a concretizar o que talvez ela gostaria de ser mais tolerante, mais generosa, mas agora a minha química interna está caminhando para e passo com isso, né? E tem uma hora que eu acho que essas duas coisas se encontram, né? Então, é realmente qualquer coisa que a gente fale aqui é uma sombra perto do que é vivenciado mesmo e vem com a prática, né? Vem com o dia a dia. Ok. Então, chegou agora a hora da gente meditar e eu acho que essa parte do livro se trata de como nos observamos, né? Durante essa meditação, que é voltarmos a atenção para os nossos pensamentos, para a nossa respiração, para que a gente não fique com a mente com tantos pensamentos. Então, quando nós paramos com a respiração consciente, que nós ficamos na nossa respiração normal, a gente volta a nossa atenção para a nossa respiração e para o nosso corpo. E é o que nós vamos hoje, né? Tentar fazer com mais consciência, né? Que é observar o que o nosso corpo tela. Vamos então nos despedir com um sorriso, olhando todos que estão aqui conosco. Que bom. Todo mundo sorridente, né? Que ótimo. Maravilhoso, Muito bom, meus Débora. queridos. Ô, Celine, muito obrigada, nosso suporte. Obrigada, Daniela. Obrigada a todos. Um beijo. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Tchau, tchau. Gratidão. Boa noite a Tchau, Tchau, todos. obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. tchau, tchau.